Amén. Bueno, hermanos, con ustedes nuestro pastor, el reverendo Pablo, con el tema la suficiencia de Cristo para la vida del creyente. Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Es un gusto verlos en esta mañana y estamos tratando de presentarles una serie de predicaciones en Colosenses. Entonces, yo invito a ustedes que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Y yo voy a leer para ustedes del versículo 6 hasta el versículo 15. Colosenses capítulo 2, de 6 a 15. Yo voy a leer. Portanto, de la manera que habéis recebido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engane por medio de filosofías y huecas sutilezas, segundo las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no segundo Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de Cristo, toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando-os todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta aquí. Vamos orar. Padre, te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad que tenemos de venir aquí para adorar a ti públicamente. Te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Padre, podríamos
dá graças por vários outros motivos, pero reconocemos, ó Deus, que a salvação em Cristo Jesus é o maior regalo que recebemos de Ti. Pedimos agora, ó Deus, que nos dê a capacidade, mediante Tu Santo Espírito, para entender o texto que acabamos de ler. Ajuda-nos a concentrar-nos em la explicação do texto e em sua aplicação. Pedimos, ó Deus, que quites de nosso coração e de nossa mente qualquer coisa que nos quite a atenção que devemos manter nesse momento da predicação. Ajuda-nos. Assim te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um momento na vida de todo crente onde alguém chega com uma proposta sedutora. A vezes se acerca a nós e nos diz que lo que temos em Cristo não é suficiente, que necessitamos añadir isto, observar aquello, praticar lo outro para ser verdadeiramente espiritual. Isso é exatamente o que enfrentavam os colossenses há quase 2000 anos. E é exatamente o que enfrentamos hoje, em nossos dias. A carta aos Colossenses foi escrita a uma comunidade bajo assédio espiritual. Falsos maestros haviam chegado com uma proposta que mesclava judaísmo legalista, misticismo pagano e asceticismo. Esses falsos maestros diziam que a fé em Jesus era um bom começo, pero incompleta. Necessitavam filosofia, regulações ascéticas, observações rituais e mediações angélicas para alcançar a verdadeira espiritualidade. A igreja estava sendo cautivada por este sincretismo religioso. Então, o apóstolo Pablo escreve para recordar a los hermanos de la igreja de Colosas uma verdade que cambia todo. Cristo é suficiente. Cristo não é uma verdade abstracta. É uma verdade que libera. É uma verdade que transforma, que dá seguridade. E nestes versículos que acabamos de ler, Paulo não só proclama a suficiência de Cristo, sino que la fundamenta em la história da salvação e la aplica à vida prática de los creyentes. Esse sermão pode ser resumido em las seguintes palavras: porque Cristo é suficiente, los creyentes estão livres de la esclavitud a sistemas religiosos falsos e podem viver em la liberdade e seguridade que la cruz ha conquistado. E bajo o título já mencionado, vamos considerar 3 pontos principais. O primeiro, andar em la plenitude de Cristo. O segundo, participar em la muerte e ressurreição de Cristo. E terceiro, vivir em la liberdade conquistada por Cristo em la cruz. A pergunta que surge é inevitável: como podemos viver em consonância com esta verdade? E nosso primeiro ponto nos leva, ou nos dá, uma mostra: andar em la plenitude de Cristo.
Pablo abre essa sessão do capítulo 2 com uma exortação que suena simples, pero que contiene toda uma teologia, que contiene toda a teologia da carta. Pablo dice, portanto, de la manera que habéis recebido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay algo muy importante en essas primeiras palavras de Pablo. Pablo nos disse que ahora que habéis recebido a Cristo, añadid isto ou aquello. Pablo disse de uma maneira muito clara, andar em Ele. E a vida cristiana não é, irmãos, um processo de aquisição gradual de conhecimento esotérico ou uma aquisição de poder espiritual que uno vai andando à medida que caminha em la fé. Não! A vida cristiana é uma vida de coerência com a realidade de que habéis recebido a Cristo como Senhor, habéis recebido a plenitude, agora viver em consonância com esta realidade. Em los versos 7 e 8, o apóstolo desenvolve esta ideia, dizendo: arraigados e edificados em Ele, e confirmados em la fé, assim como habéis sido ensinados, abundando em ações de graças. E aqui, nesse versículo, Pablo utiliza 3 imagens que apontam hacia um crescimento orgânico. Primeiro, diz arraigados, como que um árbol que hunde suas raízes profundamente em la tierra. Depois diz edificados, fazendo uma referência a uma casa que se constrói sobre um fundamento sólido. E depois, confirmados, fazendo uma referência a uma estrutura que se fortalece progressivamente. Pero entonces viene la advertencia en el versículo de número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, segundo las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no segundo Cristo. Hermanos, la palavra grega para engañe literalmente significa os arrastrará como botim de guerra. Não é algo passivo. É uma captura violenta. Os falsos maestros aqui não simplesmente oferecem uma opinião alternativa. Os falsos maestros aqui pretendem sequestrar a los creyentes de sua lealdade a Cristo. É isso o que está em risco aqui. E qual é a resposta de Pablo a essa realidade? A proclamação da plenitude de Cristo. Mira os versos 9 e 10. Porque en él habita corporalmente toda a plenitude de la deidade, e vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado e potestade. Hermanos, esta afirmação de Pablo centrada em Cristo é uma afirmação mais robusta da carta
a los Colosenses. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, no una parte, no una aproximación, sino la totalidad de la deidad. E isso não é uma verdade secundária, é uma verdade encarnada em la persona de Cristo. Corporalmente, diz o texto, em um corpo humano real. E essa afirmação rechaça categoricamente qualquer noção gnóstica de que a matéria é mala ou que Deus não pode habitar em lo físico. Cristo é a manifestação completa de Deus em carne humana. E aqui viene lo que transforma todo. E vosotros estáis completos em Ele. O apóstolo Pablo não usa palavras como que para dizer que podemos ou que podeis chegar a estar completo se hacéis isto, ou se hacéis aquilo, ou se aprendéis esta prática ou outra prática. Pablo afirma com segurança: já estáis completos em Cristo. Não é algo que se completará no futuro, é uma realidade presente. É uma participação em la plenitude de Cristo que ha sido otorgada a los creyentes mediante la fé em Jesucristo. Hermanos, isso tem implicações enormes. Se estás completos em Cristo, então não necessitais añadir nada a vossa salvação, mediante obras, mediante observações ou práticas religiosas. A completude é um dom, não é algo que uno logra alcançar por sua própria capacidade. É a razão por la qual a reforma insistiu em la justificação por la fé sola. Porque se Cristo é suficiente, então a fé em sua obra consumada é suficiente. Não se requer nada mais. Considera como isso se conecta diretamente com Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, onde Pablo habla de la igreja como el cuerpo de Cristo. E diz o texto que é su cuerpo la plenitude de aquel que a todo llena em todo. A igreja não é uma instituição que necessita ser completada por sistemas externos. É o cuerpo de Cristo. E em Cristo habita toda a plenitude. Veamos também o que disse Pablo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde o apóstolo escreve dizendo: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a suas riquezas em glória em Cristo Jesús. A provisión de Deus é completa em Cristo. Não há deficiência que deva ser suprida por outro meio. Isso é o que libera os creyentes de la esclavitud ao legalismo, ao misticismo, ao sincretismo. Hermanos, põe sua atenção aqui. Se Cristo é suficiente, então não necessitas buscar completude em nenhum outro lugar. Podes descansar em la suficiência de la obra de Cristo. Ahora bien, como é possível que os creyentes participem de essa plenitude? Qual é o fundamento de esta
completude. Isso nos leva ao segundo ponto del sermão: participar en la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, el fundamento de la suficiencia de Cristo es una verdad histórica y soteriológica, o sea, que tiene que ver con la obra de la redención. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección. Los versículos 11 al 13 nos presentam este fundamento. El texto dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por manos, en el despojo del cuerpo pecaminoso carnal, por la circuncisión de Cristo. Hermanos, en el verso 11, Pablo introduce la idea que requiere una explicación. La circuncisión física era una ordenanza del Antiguo Testamento que en las Escrituras se muestra como un signo o una señal del pacto de Dios con Abraham. Pero Pablo dice que los colosenses, que eran gentiles y nunca fueron circuncidados físicamente, han experimentado una circuncisión no hecha por manos. ¿Qué significa eso? La circuncisión espiritual que Pablo está tratando aquí es la mortificación de la naturaleza pecaminosa, es el despojo del cuerpo, de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa que nos esclaviza. Y esta circuncisión ha sido realizada por Cristo. No es algo que los creyentes hagan por sí mismos mediante prácticas ascéticas. Es algo que Cristo ha hecho y en lo cual los creyentes participan mediante la fe. Luego, Pablo continúa diciendo: sepultados con él en el bautismo, en el cual asimismo habéis resucitados por la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es el signo y el sello de esta participación en la muerte y resurrección de Cristo. Hermano, nosotros no creemos que el bautismo en sí mismo salve a una persona, pero es que el bautismo es la expresión externa de una realidad interna, que habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él. Nota la estructura de ese verso. Dice: habéis sido sepultados con Él en el bautismo, y que habéis resucitado por la fe en la operación de Dios. Hay dos cosas importantes aquí. Primero, la muerte y la resurrección son una realidad presente. No es algo que se espera en el futuro, es algo presente. Habéis resucitado. No dice resucitaréis, habéis resucitado. Esa es una realidad que ya ha ocurrido en vosotros. Segundo, la resurrección es obra de Dios, no del creyente. Es la operación de Dios que le levantó de los muertos. La vida nueva es un don de Dios, resultado de su gracia, de su misericordia para con nosotros. Y no
não é demasiado afirmar outra vez que não se trata de um logro humano. É graça de Deus. O versículo 13 lo resume en essas palavras: e a vosotros, estando muertos em pecados e em la incircuncisión de vossa carne, os dio vida juntamente com ele, perdonando-os todos os pecados. Hermanos, aqui está o coração do Evangelho. Nosotros estávamos muertos em pecados, sem esperança, sem poder, pero Deus nos dio vida juntamente com Cristo. E essa vida viene acompanhada de perdão completo de nossos pecados. A palavra grega, traduzida aqui como perdonando-os, significa literalmente regalando-os. Vuestro perdão, nuestro perdão, não é algo que hayamos ganado por nosso próprio esforço. É um regalo de Deus, é graça. Isso é o que distingue o Evangelho de qualquer sistema religioso basado em obras. En el Evangelho, a salvação é um regalo, sempre. É um perdão, e o perdão é um regalo também. A vida nova também é um regalo. Considera como isso se conecta com o que o apóstolo Pablo disse, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 4, donde Pablo disse: ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte? Porque somos sepultados juntamente com ele para a muerte por el bautismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nós andemos em vida nueva. La unión con Cristo en su muerte y resurrección es el fundamento de esta nueva vida. En Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6, el apóstolo afirma: pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos em pecados, nos dio vida juntamente com Cristo, por graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e assim mesmo nos hizo sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Hermanos, la resurrección de los creyentes con Cristo es una realidad presente. Ya lo disfrutamos. Isto tiene implicaciones profundas en la vida cristiana. Si habéis muerto con Cristo, entonces la vieja naturaleza ha sido crucificada. Ya no estáis bajo el dominio del pecado. Si habéis resucitado con Cristo, entonces tenéis acceso a una vida nueva, a un poder nuevo, a una libertad nueva. No es una libertad para hacer lo que queráis, es una libertad de la esclavitud del pecado y de la condenación de la ley. Isso é o que libera a los creyentes de la necessidade de outras práticas para mortificar el cuerpo. Vuestra vieja naturaleza ha sido mortificada en la cruz. Esa es la verdade del Evangelio. Vuestra naturaleza ya ha sido vivificada também en la resurrección. Agora vivimos em consonância com essa realidade. Pero, como é possível que a muerte e a ressurreição de Cristo liberem
a los creyentes de la condenación de la ley. ¿Cómo es posible que los creyentes puedan estar seguros de que sus pecados han sido perdonados? Isto vamos a contestar com o ponto 3. Vivir em la liberdade conquistada por Cristo em la cruz. Versículos 14 e 15. Os versículos 14 e 15 apresentam a consumação da obra de Cristo. São versículos que hablam de la vitória, de triunfo e de liberdade definitiva. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, aquí lo que tenemos es una imagen vívida. Hay un documento, dice el texto, un acta de los decretos que está contra nosotros. Esse documento representa tanto o registro de nossos pecados como a lei mosaica em sua função condenatória. A lei acusa, a lei condena, a lei diz: maldito todo aquele que não permaneciere em todas as coisas escritas no livro da lei para hacê-las. Pero Cristo ha hecho algo extraordinário. Cristo ha borrado esse documento. Não lo ha suspendido. Cristo não lo ha bloqueado. Não lo ha propuesto. Cristo lo ha anulado. Lo ha borrado completamente e lo ha hecho clavándolo en la cruz. La cruz es el lugar donde la acusación de la ley es completamente anulada. Es el lugar donde la deuda es pagada en su totalidad. Este es lo que los teólogos llaman de propiciación. Cristo, mediante su muerte, satisfizo las demandas de la justicia divina. Cristo levou a maldição da lei em nosso lugar. Cristo pagou a deuda que nós não podíamos pagar. E agora, para todos os que creem em Cristo, a acusação ha sido borrada. Não há mais condenação. Luego, o versículo 15. O apóstolo diz: e despojando a los principados e a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aqui Pablo utiliza uma imagem de desfile triunfal romano, quando general romano ganhava uma batalha, regressava a Roma e realizava desfile onde exibia publicamente a seus inimigos vencidos. Assim é como Pablo descreve a vitória de Cristo na cruz por nós. Quando Pablo faz isso, está señalando que Cristo ha desarmado a los principados y potestades, a todas las fuerzas espirituales que los falsos maestros creían que deberían ser apaciguadas. Y dice el texto, y los ha exhibido públicamente, como que em desfile triunfal. La vitória é completa, é pública. La vitória é definitiva. Agora, quem são esses principados e potestades?
Probablemente son las fuerzas espirituales que los falsos maestros creían que gobernaban el destino humano y que debían ser apaciguadas mediante prácticas ascéticas y adoración de ángeles. Pero Pablo proclama que Cristo ha conquistado a todos esos poderes. No hay poder espiritual que escape al dominio de Cristo. No hay fuerza cósmica que pueda separar a los creyentes de su Señor. Hermanos, eso tiene una fuerza muy grande. Es una afirmación cargada de implicaciones sumamente importantes para la vida cristiana. Isso significa que os creyentes podem viver em seguridade. Não há poder que pueda condená-lo delante de Deus. Não há força que pueda separá-lo de Cristo. Em outras palavras, a cruz ha conquistado todos os inimigos. A cruz ha ganado a vitória definitiva. Agora, isso podemos verlo, essa enseñança, em Romanos 31, Romanos 8, 31 hasta 39, donde Pablo escribe: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Por lo qual estou seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna outra coisa criada nos poderá separar del amor de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor nuestro. La seguridad del creyente descansa en la obra consumada de Cristo y en su intercesión continua. En Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23, Pablo habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, segundo la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, sentado a la diestra de Dios por encima, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está a la diestra de Dios, por encima de todos los poderes. E esta verdade bíblica habla desta posição de autoridade que tem Cristo.
Y esa autoridad es la garantía de la seguridad de los creyentes. Y delante de estas verdades bíblicas encontradas en estos versículos de 6 a 15 de Colossenses 2, me gustaría apresentar-lhes 3 aplicações práticas para nossa vida. Este mensaje é tão relevante hoje como lo foi a la época que o apóstolo Pablo escreveu a estes hermanos. A igreja contemporânea enfrenta tentações similares. Alguns dizem que a fé em Cristo necessita ser suplementada com filosofias seculares. Outros insistem que a obediência a regulações externas é o que nos hace aceptáveis delante de Deus. Outros buscam experiências espirituais especiais como evidência da presença de Deus em sua vida. Pero Pablo nos recuerda que Cristo é suficiente. Sua obra é completa, sua vitória é definitiva. E a pergunta nessa conclusão é: como aplicamos isto à nossa vida? Primeiro, devemos rechazar qualquer sistema religioso que pretenda añadir algo à obra de Cristo. Se alguém nos disse que necessitamos fazer isto ou aquilo para ser verdadeiramente espirituais, devemos recordar que estamos completos em Cristo. Nossa salvação não depende de nossas obras, depende da fé em la obra consumada de Cristo. Segundo, viver em la realidade de que habéis muerto e ressuscitado com Cristo. Isso significa que a vieja natureza ha sido crucificada. Já não estamos bajo o domínio do pecado. E quando nós somos tentados a volver a los patrones de vida que nos escravizavam, devemos recordar que habemos ressuscitado com Cristo. Temos acesso a uma vida nova. Temos acesso direto ao Padre por meio de Cristo. Temos uma vida nova. E terceiro, descansar em la seguridade de que a cruz de que Cristo en la cruz ha conquistado todos los enemigos. Em outras palavras, não há poder que pueda condenar-nos. Não há força que pueda separar-nos de Cristo. E quando nos encontremos frente à dificuldade, quando sintamos que os poderes do mal acossam, o que devemos fazer é recordar que Cristo ha ganado a vitória. Podemos viver em paz porque nosso Senhor reina em absoluto. Gobierna sobre todas as coisas e sobre todos os poderes del mal. Hermanos, pongámonos de pé e vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palavra.